A crise de identidade e a busca constante por aprovação. Nós vivemos em um mundo em que as redes sociais nos colocam em uma vitrine. Nós somos constantemente constrangidos a nos expor. Desde criança, nós somos acostumados a pensar em o que você vai ser quando crescer, qual a sua identidade, o que você é baseado naquilo que você faz no seu trabalho, mas o que é a verdadeira identidade na vida do cristão. Nas conversas anteriores, no Salmo para o Dia a Dia, nós mergulhamos em temas como o tempo, a dor, a ansiedade, a verdadeira alegria. Mas hoje eu quero convidá-los para um mergulho em algo que talvez seja um dos maiores desafios da nossa era e seja a principal mensagem do cristianismo, que é a identidade. E também, dentro desse tema, né, dentro desse palco que a nossa vida se torna, nós vamos o tempo todo tentar provar o nosso valor, provar a nossa felicidade, o nosso sucesso, de alguma maneira, e a comparação se torna uma sombra constante e uma busca incessante por aprovação. O que que os salmos têm a falar sobre isso? O que que a pessoa de Jesus tem a falar sobre isso? Eu acredito que se você acompanhar esse vídeo, eu vou ajudá-lo a responder essas perguntas. Iniciando a primeira parte, passando da introdução, Theodore Roosevelt, um dos maiores influentes aí americanos e também um grande pensador, né, por ser quem ele foi, ele usa uma frase bem interessante: a comparação é a ladra ou ladrão da alegria. Porque quando nos comparamos, seja com a vida perfeita do outro no Instagram ou com o sucesso profissional de um colega, acabamos por minar nossa própria satisfação e paz, em busca por um falso conhecimento de si, baseado na imagem que projetamos ou que os outros têm de nós. Gera um vazio profundo. E esse vazio muitas vezes se manifesta em ansiedade, em uma sensação de nunca ser bom o suficiente ou nunca ter o que é suficiente para ter uma boa vida e nunca estar completo. Isso é terrível, isso destrói vidas. E aí nós podemos parar e pensar na frase que é uma das máximas do Santo Agostinho, o Agostinho de Hipona, que ele fala que a humanidade, o homem tem um vazio dentro de si. E Deus nos criou para ele. E esse vazio dentro do homem é tão grande, é tão extenso, que só pode ser preenchido pela forma e a pessoa de Deus. Então nós nunca vamos estar completos se nós estivermos baseando a nossa vida, baseando as nossas experiências no que é pregado na sociedade atual, no mundo contemporâneo que nós vemos, e no falso evangelho, porque o verdadeiro evangelho é o que vai ser o tema da nossa mensagem. Ele traz a verdadeira identidade, a paz de espírito, por nós sermos quem nós somos, pelo fato de Deus nos ter criado. Mas para isso nós precisamos ter um verdadeiro relacionamento com Deus o Pai. Então, qual é a resposta bíblica? O que que os salmos trazem para esses questionamentos, tudo isso que eu estou falando? Os salmos, eles sempre nos oferecem uma perspectiva diferente, um refúgio para essa inquietação. E o salmo que eu vou usar como base é o Salmo 139. É um salmo riquíssimo, é um salmo escrito por Davi na sua velhice, como é entendido. E eu quero ler também outros versos das Escrituras que vão fundamentar a nossa base e o nosso contraponto, as nossas respostas a essas inquietações. E isso vai nos ajudar a entender a nossa identidade. Eu espero que isso ajude você a entender a sua identidade. Então,
Eu quero ler, primeiramente, o Salmo 139 e fazer uma aplicação da um esboço, né, do que seria esse salmo. Salmo 139, na versão NVI. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. E antes que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Eu vou ler até aqui, que é o verso 5, mas eu vou dividir o salmo em 4 partes. Se eu ficar lendo, eu sei que vai ficar cansativo, ninguém vai querer ouvir até o final. Mas esse salmo ele fala sobre identidade. Ele é dividido basicamente em 4 partes, do verso 1 ao 6, que eu li quase todo. Então, Deus ele nos conhece. Ele nos conhece antes de nós sermos criados. Em Efésios capítulo 1 vai falar que Deus nos conhece antes da criação do universo. Cada pessoa, cada indivíduo, cada partícula da matéria, não só humana, mas de todo o universo, já é conhecido por Deus desde a eternidade. Isso demonstra a presciência, o pré-conhecimento de Deus, que é a maior forma de sabedoria, a maior forma de onisciência, demonstrado também nesse salmo, de Deus. Ele já conhece tudo, e não apenas tudo que existe hoje, mas tudo que existiu no passado e antes do passado e o que vai acontecer no futuro. E eu bati no microfone, eu acho que isso vai fazer um barulho. Senhor, tu não me sondas e me conheces. O que eu quero falar a respeito disso? Conheces o meu sentar e o meu levantar, os momentos mais banais da nossa vida. De longe entendes o meu pensamento. Antes mesmo de eu pensar, Deus já sabe o que eu vou pensar. Ele esquadrinha, ele avalia, ele analisa cada movimento nosso, cada descanso, cada trabalho. E não apenas o que eu faço, mas para onde eu vou, Deus ele nos conhece. E ele nos conheceu antes da barriga da nossa mãe. A palavra hebraica para sondar ou sondas é traduzida como shagar, e que significa investigar profundamente. Então Deus ele realmente investiga o nosso coração. Lá em Jeremias 17 vai dizer: quem pode avaliar o coração humano ou a intenção dos homens? Não há nada pior do que o coração humano. Só Deus é capaz de analisar o coração humano. Nem nós mesmos, quando nós paramos para avaliar nossas atitudes, somos capazes. E é isso que eu quero chamar a atenção. Quem se conhece, quem conhece o máximo que pode chegar de si mesmo, já tem uma vantagem sobre os outros na vida muito grande. Isso começa da paternidade, isso começa do berço. E eu vejo as pessoas que são mais bem-sucedidas hoje, independente da profissão que tomaram ou do cargo que ocupam hoje, as pessoas mais bem-sucedidas financeiramente ou as outras formas de prosperidade são as pessoas que tiveram uma boa paternidade. Eu vejo a minha vida, que filho de pais separados, etc., outras pessoas com a vida semelhante à minha, como nós caminhamos devagar, coisas que pessoas com 18 anos, filhos de pais com uma família estruturada, independente de ser cristão ou não, mas que isso já tem uma vantagem muito grande por saber mais da identidade, a paternidade, os pais, eles direcionam os filhos. E isso, o Salmo 147, Salomão fala, os filhos são como flechas na aljava, né? O pai aponta, ele direciona o filho. E isso tem a ver muito com a identidade, porque quando nós não sabemos quem nós somos, nada vai dar certo. Isso vem da filosofia antiga, principalmente da filosofia grega, né? A máxima de Sócrates é conhece-te a ti mesmo.
e nós passamos a vida toda nos conhecendo. Tem situações que o nosso ego luta contra si mesmo, a nossa alma luta contra ela mesma, que fala: poxa, como é que eu fiz isso? Nem eu sabia que eu era capaz de fazer algo tão bom ou algo tão ruim. Então nós estamos em dilema. E o maior fato que demonstra que nós não podemos nos conhecer completamente é o fato de que nós nunca vamos ver a nossa própria face. Nós sempre vemos um reflexo de nós mesmos, seja no espelho, seja no celular, seja numa selfie, seja na água ou aquilo que as outras pessoas falam, ah, você tá bonito, você é bonito, você, seu rosto é assim, mas nós nunca vamos nos ver como os outros nos veem. Só Deus nos conhece completamente e perfeitamente. Outra parte do Salmo 139 vai do verso 7 ao 12, que diz que Deus está em todo lugar e demonstra a onipresença de Deus. E nisso eu também quero dizer, Deus ele conhece tudo. Se existe alguém que conhece você, é Deus. Se existe alguém que pode dizer o que é certo e o que é errado, é Deus. E ele pode dar um direcionamento para as nossas vidas e curar as nossas feridas e curar a nossa paternidade e a nossa identidade. Davi ele faz uma jornada poética nesse salmo, né? Mas ele fala sobre o céu, ele fala sobre o inferno, sobre o Sheol, né? O mundo dos mortos para o judeu. E a conclusão dessa parte do salmo é a mesma. Não há lugar onde Deus não esteja. O que é fascinante é que Davi ele descreve isso com angústia, com tristeza. Ele descreve também com segurança. Ele descreve com uma tristeza filosófica, acredito, mas ele descreve com segurança. Ele sabe que isso dá segurança para a identidade dele. E olha que quem está falando aqui não é o Salmo, né? Lógico, tudo eu vou fundamentar pela palavra, mas quem está falando isso aqui não sou eu, quem está falando é Davi, o maior rei que Israel já teve. Um dos homens mais influentes da história da humanidade, do povo de Israel, com certeza, mas um cara que Jesus veio da descendência dele, um cara que Jesus citou algumas vezes. Então, é um homem influente, sempre vai ser, porque ele andou com Deus. E essa parte, né, do Salmo, que eu vou incentivá-los a lê-lo, do 7 a 12, vai demonstrar essa segurança que Davi tem em Deus, baseado na super sabedoria, né, na onisciência de Deus, no fato de Deus saber de tudo. E do 13 ao 18 vai falar da onipotência de Deus, da onipotência criadora. Tu me formaste no interior da minha mãe. A palavra hebraica aqui, né, é kiliar, rins, né, que na cultura hebraica representava a sede das emoções mais profundas. Deus formou nossa vida emocional e interior. Então, tu formaste o meu interior, ele usa a palavra que seria traduzido como os rins, né? Mas o Senhor criou o centro das nossas emoções, ele criou o mais profundo das nossas emoções. E ele conhece e ele sabe como curar e gerenciar as nossas emoções, coisa que eu não sei fazer, coisa que eu acredito que você não sabe fazer perfeitamente. Existem níveis de amadurecimento, mas o mais certo é que andar com Deus, aquele que criou as nossas emoções, vai curar as nossas feridas e vai nos dar emoções mais estáveis, emoções mais profundas e mais saúde emocional, que é tão falado, inteligência emocional, porque Deus ele não simplesmente cria o homem, mas ele cria o homem para andar com Deus. Quando nós nos distanciamos de Deus, as nossas emoções elas vão estar erradas, digamos assim. A
nossa procura vai estar errada. Daí vem o pecado, porque nós procuramos saciar o vazio em algo que não é Deus. E todas as vezes que nós procuramos nos satisfazer em algo que não é Deus, nós pecamos. Seja ele uma bebida, seja isso uma pessoa, seja isso dinheiro, seja isso trabalho, essa é o pecado. Isso é o pecado, é errar o alvo. E já foi dito por Paulo em 1 Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, nessa busca por dinheiro, e Deus ele nos cria de modo especial e admirável. Partindo para o verso 19 ao 24, que é o final, mas Davi ele fala, ele pede, né? Quem me dera, Senhor, que matasses os ímpios, afastem-se de mim os assassinos, o Deus que examina. No final ele fala, Senhor, me sondas e me conheces. Conhece meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. O Deus que sonda os nossos corações. Examina-me, ó Deus, e conhece-me. E o salmo termina de forma surpreendente. Depois de toda a meditação, o conhecimento de Deus, Davi convida Deus a examiná-lo ainda mais. Ele não foge do olhar divino, ele busca ativamente. Então nós devemos buscar ativamente a presença de Deus. Nós não devemos apenas querer saber que Deus existe ou conhecer a Deus de maneira passiva. Ah, eu vou na igreja, eu escuto aquilo ali. Ah, não, eu sei que Deus existe, ele criou tudo. Mas buscar conhecer a Deus pessoalmente, a pessoa de Cristo, a revelação que Deus faz para nós. E isso tem que ser intencional. Nesse salmo, Davi nos ensina a ser intencionais. E isso vai nos fazer, conhecendo a Deus, sabendo quem Ele é, o caráter onisciente, onipresente de Deus, o caráter do poder de Deus, criacional, o Deus, a autoridade de Deus por ser o criador de tudo. Por buscá-lo, nós vamos sabendo quem nós somos. Isso que é incrível da revelação das Escrituras, porque a palavra nos mostra que nós, à medida que vamos conhecendo a Deus, ou melhor, quando nós somos por Ele conhecidos, nós também vamos nos conhecendo. Porque a Bíblia ela não deixa de ser um manual. A Bíblia ela foi escrita com um propósito. O propósito da Escritura não é ensinar você a fazer um medicamento, você a fazer um bolo, você a consertar um carro, a consertar uma usina elétrica. O objetivo da Escritura é mostrar a Cristo. Todo o livro foi escrito com um objetivo. O objetivo da Escritura é mostrar o caminho da salvação. Então, sempre que for ler, sempre que parar e pensar nessas inquietações que eu mencionei, lembre desse salmo. Lembre do poder que existe. E lembre da nossa responsabilidade de buscar ativamente a Deus e de buscar o nosso autoconhecimento. Eu também finalizo com a frase de um dos homens mais influentes da história e também da minha vida, né, que é o Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Davi fala isso nesse salmo, Jesus fala isso de várias outras maneiras. Ó, porque vocês andam ansiosos, preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Quem anda preocupado com isso são os pagãos. Vocês têm o Pai que está no céu, os homens de pequena fé. Então, que a gente conheça a Deus. A falta de conhecimento de Deus nos faz olhar para as coisas terrenas.
E olhando para as coisas terrenas, nós sabemos o resultado. Tudo é vaidade. Tudo é correr atrás do vento. A gente precisa olhar acima. Jesus nos ensina a buscar o reino dos céus. E o mais interessante é, quando nós olhamos para ele, nós nos conhecemos. E como diz o C.S. Lewis, eu acredito no cristianismo não porque o cristianismo existe, porque eu vejo aquilo ali escrito, mas eu acredito no cristianismo como eu acredito no sol, porque por meio dele eu entendo as outras coisas, por meio dele eu vejo as outras coisas. Que Deus abençoe e que essa primeira parte da mensagem ajude você. Eu vou dividir para não ficar muito longo, mas em seguida eu vou continuar com aplicações dos outros versículos bíblicos.